Você sabe o que é tipo textual? Não sabe? Nunca ouviu falar ou só ouviu falar e ainda não sabe o que é? Ah, então fica tranquilo porque é hoje o dia que você vai aprender finalmente esse assunto. Nossa aula de hoje é sobre tipos textuais. E aí, você tem dúvidas com isso? Nunca ouviu falar? Não sabe nem para que serve? Nós vamos aprender hoje tudo sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Então, o que você vai aprender na aula de hoje? Você vai ver a definição de tipos textuais, vai ver alguns exemplos além de questões. Então, os tipos textuais, o que seria tipo textual? Toda vez que a gente fala sobre tipologia textual, que é a mesma coisa que tipos textuais, nós estamos falando de formas de organizar o discurso. Como assim discurso? Seja a minha fala ou a minha escrita. Todo tipo de comunicação que envolve palavras, eu posso chamá-lo de discurso. Então, eu posso ter um discurso oral ou um discurso escrito. Esse discurso ele pode ser estruturado de formas diferentes. Então, a tipologia textual ela se refere justamente a essa estruturação do texto. De que forma eu vou escrever ou eu vou montar esse texto, ok? Então, essa questão da estruturação, ela envolve muito os objetivos comunicativos. Eu estou escrevendo com qual objetivo, com qual razão? Eu quero convencer alguém, eu quero contar uma história, eu quero passar uma instrução, eu quero defender o meu ponto de vista. Para cada um desses objetivos, a gente vai ter um tipo textual diferente. Mas quando a gente fala de estrutura, mais precisamente sobre o que é que eu estou me referindo? Essa palavra estruturação aqui, no sentido de tipos textuais, ela está se referindo a aspectos lexicais. O que seria isso? A palavra léxico, ela se refere a palavras. Então, diz respeito ao quê? A escolha linguística que eu irei fazer no ato de escrever um texto. Como assim? Que tipo de palavra eu vou decidir colocar naquele texto? Se eu vou fazer a opção de escolher o uso de substantivos, que são aquelas palavras que servem para dar nomes. Se eu vou preferir usar com mais abundância os adjetivos, que são palavras que servem para dar características. Posso também me referir a tempo verbal, que tipo de verbo que eu vou querer colocar no meu texto, se eu vou prezar pelos verbos que indicam ação, ou se eu vou preferir utilizar verbos que indicam estado. Tudo isso são escolhas lexicais. Eu também posso fazer escolhas sintáticas. Como assim sintáticas? São as formas como eu posso organizar a minha frase. Será que eu vou decidir utilizar frases curtas ou frases mais longas com elementos de coordenação, indicando essas relações lógicas de sentido? Será que eu vou preferir fazer um texto que ele tenha por objetivo apresentar as informações de modo mais objetivo ou de modo mais subjetivo? Todas essas escolhas que eu faço, que dizem respeito às sequências textuais, às frases que eu estou montando, dizem respeito aos tipos textuais. Então, o que acontece? Os tipos textuais, eles não são concretos, eles são sequências linguísticas, certo? E eles existem dentro dos gêneros textuais. Os gêneros textuais são manifestações concretas. Então, se eu penso em gênero textual, eu estou pensando em, por exemplo, nos textos que circulam na sociedade de forma concreta, como bula de remédio, notícia, reportagem, fábula, novela, filme, série, e são tudo gêneros textuais. E os tipos textuais estão dentro desses gêneros. Porém, os gêneros, eles são infinitos. Eles surgem e somem na sociedade dependendo da necessidade que há em determinado tempo. Então, eu tenho uma quantidade muito vasta de gêneros textuais e a gente se comunica através desses gêneros. Porém, os tipos que estão dentro desses gêneros, eles são limitados. A gente tem apenas 5, ok? Quais são esses tipos? A narração, a descrição,
a exposição, que também é chamada de dissertação, a argumentação e a injunção. São apenas 5. Porém, o que acontece? Um mesmo texto, um mesmo gênero textual, pode ter mais de um tipo. O que vai acontecer é uma relação que a gente chama de predominância. Um desses 5 tipos irá aparecer com mais intensidade. Será o quê? Enfatizado, será usado na maior parte do texto, ok? Vocês podem assistir vídeos específicos sobre cada um desses tipos textuais no canal. Hoje é uma aula geral sobre a definição de tipos e depois vocês podem acompanhar o que é todas as especificações de cada um desses, ok? Então, como eu disse, os tipos textuais estão dentro dos gêneros textuais. Agora vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem na prática como é que isso funciona. Então, quando eu falo do tipo textual narração, o que é a narração? Aquele tipo textual cujo objetivo é contar uma história, certo? Um gênero textual onde a narração se apresenta é a fofoca. Esse gênero textual horroroso que a gente tem que evitar ao máximo. O que é uma fofoca? Eu tenho alguém contando algo que ficou sabendo, que ouviu falar para outra pessoa. A ideia é o quê? Fazer um relato de algo que ela viu, ouviu, enfim. Como vocês estão vendo aí essas duas mulheres conversando, elas estão fazendo o quê? Uma fofoca. Então, para fazer uma fofoca, naturalmente a gente faz essa opção por utilizar esse tipo textual narração. Então, sempre funciona assim. O gênero textual vai ser o que a gente vai encontrar na nossa vida real e dentro desse gênero eu vou ter um tipo. Vamos ver exemplos dos outros tipos textuais. Quando a gente fala da exposição, a exposição é um gênero, um tipo textual que tem por objetivo passar informações que sejam corretas, que sejam claras, sem nenhum tipo de opinião. A gente vê isso nos livros didáticos, tá? Todo o conteúdo que é apresentado no livro é um conteúdo que exato, ele não tem nenhum tipo de opinião, de ponto de vista a ser defendido. A ideia é passar informações. Vamos ver mais um tipo. A argumentação. Quando a gente tem, por exemplo, debates entre candidatos, entre estudiosos, enfim. A ideia é o quê? Que cada um defenda o seu ponto de vista. Então, toda vez que eu vou tentar defender um ponto de vista, eu vou o quê? Utilizar esse tipo textual, a argumentação. Vamos ver só mais um. A injunção é o tipo textual que tem por objetivo o quê? Passar instruções, dar ordens, sugestões, conselhos. A gente encontra a injunção em receita, seja receita culinária, receita médica. A ideia é o quê? Te ensinar a fazer alguma coisa. A gente tem injunção também nos manuais de instrução. Além desses 4 que eu falei, a gente tem a descrição. O que acontece? A descrição é um tipo textual que dificilmente ela aparece sozinho. A descrição costuma aparecer junto com a narração. Então, imagine aqui que estivesse ocorrendo essa fofoca. E essa fofoca fosse sobre determinada pessoa nova que chegou no bairro. A partir do momento que uma amiga conta para outra sobre a chegada de um vizinho novo, eu tenho uma narração. Quando ela começa a descrever como é essa pessoa, trazer características, informações do tipo se a pessoa é alta, baixa, loira, morena, simpática, gentil, bravo, isso são características. A ideia de caracterização é feita pelo tipo textual descrição. Então, a descrição ela aparece junto com outros tipos textuais, ok? Isso dentro dos gêneros. Mas você sabe o que é gênero? Se você não souber, continue acompanhando o canal que sempre haverá aula sobre esses assuntos, afinal eles são muito importantes. Vamos ver uma questão sobre tipos textuais que foi cobrada em 2017 pela banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, tá? Havia um texto, o texto se chamava Moradias em Áreas de Risco. Vamos ler rapidinho esse texto, eu faço a minha primeira leitura aqui, você dá uma pausa e lê novamente. Alguns locais são impróprios para a construção de moradias.
Os morros são um exemplo, porque a inclinação do terreno dificulta a construção das casas e pode colocar em risco a vida dos moradores. Quando chove muito, a água pode fazer com que a terra deslize sobre o terreno inclinado. E se a terra desliza, são carregadas com ela as casas construídas nos morros. Casas construídas em áreas próximas de córregos e rios também são sujeitas a alagamentos quando há muita chuva em um período curto de tempo. Além disso, por conta dos esgotos que muitas vezes são jogados nos rios, as pessoas que vivem nesses locais ficam sujeitas a contrair doenças. Ok? Dá uma pausa e lê novamente. Depois de feita uma segunda leitura, é hora de interpretar o comando. O texto lido deve ser considerado. Observe, a gente está tentando descobrir aqui qual é o tipo textual predominante nesse gênero, ok? No texto lido anteriormente. É o tipo de questão muito comum, não só em concursos, como também em vestibulares e no Enem, tá? Então, vamos ver as opções. Letra A, argumentativo, pois defende uma tese com argumentos. Letra B, injuntivo, pois aconselha determinadas atitudes. Letra C, descritivo, pois fornece dados de um tipo de paisagem. Letra D, narrativo, pois relata fatos em ordem cronológica. E letra E, expositivo, pois dá informações de forma imparcial. Olha só, um texto sempre pode aparecer mais de um tipo dentro do mesmo texto. Porém, a gente tem que observar qual é o tipo textual que aparece com mais intensidade. Lembrando sempre que o tipo ele vai estar relacionado ao gênero. Aqui a gente está falando de um texto que aborda o assunto da questão da construção em áreas inclinadas, nesses terrenos onde, quando a chuva vem com muita intensidade, pode ocorrer deslizamentos. Observe, o autor aqui ele não está querendo defender a ideia dele sobre, por exemplo, não ser um local adequado para esse tipo de construção. Na verdade, ele está apresentando os fatos que comprovam que esse tipo de local pode ser muito perigoso. Mas ele não apresenta aqui, na maior parte do texto, a opinião dele. O objetivo aqui é apresentar as informações sobre essas moradias em local de risco. Então, a gente aqui não tem a predominância da argumentação. A gente até pode perceber ela, mas ela está em menor escala. Também não é um texto que apresenta instruções, porque se ele fosse um texto do gênero do tipo injunção, ele precisaria estar dando ordem para as pessoas, sugestões, como por exemplo, passar informações sobre o que a pessoa deve fazer se começar a chover muito. Aí a gente teria a presença dos verbos no imperativo, dizendo, olha, saia de casa, procure um lugar seguro, que não aparece no texto. Também a gente não tem a narração aqui, porque a narração ela precisa contar uma história. Haveria narração se o autor estivesse contando uma situação que ocorreu com um desses moradores. A gente teria a presença dos verbos que indicam a ação, principalmente no passado, ok? Não aqui também. E a descrição precisaria haver o quê? Uma quantidade de características muito detalhistas sobre esse determinado local, mas precisaria falar só disso. A gente até tem a descrição aqui, mas não é ela que predomina. O foco do texto é passar informações o quê? De modo imparcial. O que é ser imparcial? Não demonstrar a sua opinião. Então, aqui a nossa alternativa correta só pode ser a letra E. Ok? Então, por hoje é só. Inscrevam-se, curtam, comentem. E se tiverem alguma dúvida, podem me chamar nas redes sociais que eu sempre respondo. Ok?